Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de amor, de luz e de paz. Com muita alegria no coração, convido a todos para realizarmos a nossa prece inicial. Meu nome é Jaqueline Kunzel e o tema da nossa palestra de hoje, do nosso ensino doutrinário, é espiritualidade nas relações familiares. Elevemos então o nosso pensamento até o Mestre Jesus, que nos envolve a todos nessas energias de paz, de bálsamos, restabelecedores do nosso corpo físico-mental e espiritual. Graças te damos, ó Mestre Jesus, por essas bênçãos que chegam, iluminando a nossa mente, iluminando o nosso coração, restaurando a saúde do nosso corpo físico, as nossas células. Com enorme gratidão, querido Mestre Jesus, te agradecemos o amparo espiritual que se faz presente, não só aqui, mas em todo o nosso planeta azul, este planeta maravilhoso que se encontra neste momento necessitado de amparo espiritual. Graças te damos, querido Mestre, que assim seja. Vamos iniciar então o nosso tema de hoje, espiritualidade nas relações familiares, com uma definição de Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, num livro muito interessante chamado Espiritualidade nas Relações para Viver e Conviver em Paz. É uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, aonde ele nos diz que espiritualidade é um conjunto dinâmico de conhecimentos, valores, vivências, tendentes a conectar o ser humano positiva e coerentemente com a sua essência espiritual, ou seja, com a sua alma, orientando-lhe o livre-arbítrio, ou seja, nos ensinando a realizarmos melhores escolhas durante a nossa encarnação, aguçando a nossa sensibilidade, ou seja, a nossa relação com a espiritualidade maior, ampliando a visão da realidade, ou seja, nos auxiliando a muitas vezes a modificarmos o nosso olhar, o nosso ponto de vista que muitas vezes, calcado na vida material, não consegue enxergar ou visualizar a vida futura, a real vida do espírito. E resultando então em equilíbrio e harmonia. Vamos ao conceito de família retirado do dicionário. Nos dizem assim, que família é um núcleo social de pessoas reunidas por laços afetivos que geralmente compartilham do mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Mas o Espiritismo, ele vai além dessa definição de família. A nossa visão é mais profunda, se poderíamos dizer, sobre o conceito de família, porque nós expandimos os laços afetivos através do conceito da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma definição maravilhosa que nos auxilia nessa compreensão, quando temos o seguinte: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo físico. Portanto, meus irmãos, o filho que chega ao seio familiar, ele já traz uma bagagem de experiências anteriores, bem como de tendências e virtudes. Mas é preciso que os pais não olhem para essa alma apenas com um olhar na vida presente. É importante que
que não vejamos só esta existência quando chega uma alma a um seio familiar, mas que nós possamos todos enxergar este filho que chega com um novo olhar, porque esta alma vem do plano espiritual para progredir. Um lar, nos diz Jesus, o lar é a escola das almas. Nós encontramos essa definição tão linda neste livro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Neio Lúcio, chamado Jesus no Lar. Então, o lar é a escola das almas. A reencarnação tem como objetivo básico o progresso desse espírito reencarnante. E o lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, é o forno reparador. Pois que nós sabemos que o espírito, ele é como se fosse feito de barro, e esse barro precisa ser moldado. Por isso que dizemos que esse espírito será essa alma moldada dentro da família, dentro deste forno reparador. Por quê? Existem, meus irmãos, nas almas que reencarnam numa mesma família, seja na condição de filhos, pais, avós, tios, primas, eles guardam vínculos, na maioria das vezes pretéritos, de afinidades ou de desafios, de reajustes mútuos. Todos nós que reencarnamos neste planeta Terra, viemos com muitos objetivos de aprendizagem. Mas é importante observarmos que quando existem animosidades entre algum dos membros familiares, ou entre algum pai ou mãe com algum filho, é importante que os pais aprendam a lidar com este sentimento, afastando, procurando modificar os seus sentimentos, né? E tendo uma educação envolvida dentro dos princípios e das bases do amor. Porque dentro da família ela tem uma função importantíssima, além da educação dessas almas que chegam, que é a função do resgate recíproco entre esses irmãos que ali se encontram. Então, nesse sentido, o olhar que nós possamos dar aos nossos familiares é um olhar de uma alma que chega, de um espírito que irá jordanear conosco, viajar, caminhar rumo à perfeição. E que nós possamos, então, acolher esses irmãos que necessitam mudar alguns hábitos, muitas vezes enfermos, eles necessitam ser superados, transformados, assim como novas conquistas espirituais precisam ser realizadas. Então, esta nossa nova visão, a visão do espírito que chega, é uma visão dotada de espiritualidade, ela vai nos auxiliar, na maioria das vezes, a mudarmos a nossa postura frente aos nossos irmãos, no nosso dia a dia, modificando a fonte dos desentendimentos, das mágoas, dos ódios que possam estar vigentes. Por exemplo, se um irmão nosso, né, ele não está conseguindo fazer melhor, nós vamos compreender que ele está com algumas limitações espirituais, bem como os nossos pais e como nós também temos as nossas limitações espirituais ainda. Então, esse novo olhar, um olhar mais humano, mais respeitoso, olhando mais com dignidade para os nossos irmãos do caminho, vai nos auxiliar a construir uma vivência mais positiva dentro das nossas relações familiares, recheada de valores espirituais. Porque a família, irmãos, ela é como um time, uma equipe que foi organizada perfeitamente por Deus, com um objetivo fundamental de auxiliarmos uns aos outros, a fazermos o bem, a evolução de todos os seus membros e que possamos também influenciar salutarmente nas nossas relações sociais, não só familiares. E a doutrina espírita nos diz que a família
existem duas espécies, as famílias por laços espirituais ou a parentela espiritual e a família por laços corporais ou a parentela corporal. As famílias corporais, nos dias do Evangelho, segundo o Espiritismo, são frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Porém, as famílias espirituais, essas, são duráveis e elas se fortalecem com a purificação das almas e se perpetuam no plano espiritual através das diversas migrações que sofrem as almas. Portanto, meus irmãos, não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. São os da simpatia e os da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das reencarnações. Portanto, o propósito de todo o núcleo familiar, unidos pelos laços corporais da reencarnação, é edificar entre os seus membros a parentela espiritual, os laços renovados no amor, na tolerância, no afeto, na paciência, no carinho, na indulgência, no perdão. E a família, meus irmãos, por ser de origem divina, é a única célula capaz de fazer com que o homem vivencie essas experiências fundamentais para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Vencer os desafios da convivência familiar capacita os espíritos para novos estados de consciência, alarga a nossa consciência. E nos diz no Livro dos Espíritos que renunciar à família é renunciar à maior experiência evolutiva que a alma pode ingressar. Na pergunta 775, nós temos uma pergunta que Allan Kardec dirigiu aos espíritos benfeitores, em que ele diz assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E eles nos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Portanto, a dissolução da família tem como grande efeito o aumento do egoísmo na sociedade, que é a base para os inúmeros conflitos existentes. Mas, por outro lado, a família, a vida em família, ela combate o egoísmo, ela é o seu antídoto natural. Pois conviver em um ambiente familiar vai exigir de nós desenvolvermos virtudes. É o cadinho, né? Santo, é o forno reparador. Agora, se eu não tenho paciência, eu vou ser convidado a desenvolvê-la, assim como o respeito, a cumplicidade e o perdão. A família, ela é a base para todos nós evoluirmos enquanto espíritos encarnados. Avancemos um pouco no conceito de família. Nós temos as famílias funcionais e as famílias disfuncionais. Em qualquer modelo ou organização familiar, nós teremos na dinâmica familiar essas duas situações. A família funcional, ela apresenta duas funções básicas: a função nutritiva e a função normativa. Na função nutritiva, ela implica em os pais darem a base do alimento material, como se vestir, se alimentar, a segurança dentro de uma casa, enfim. Mas não só o alimento material, mas principalmente também o alimento espiritual, o alimento formador dos sentimentos nobres, aqueles que constituem o homem de bem.
que serão estruturantes do psiquismo infantil daquela alma reencarnante, auxiliando esse espírito que chega na resolução dos conflitos que poderão surgir nas dinâmicas das relações familiares. E a função normativa, ela responde pela orientação, pela disciplina, pelo respeito, pelas regras, por desenvolver a responsabilidade naquele ser que chega, através dos conselhos e principalmente do exemplo dado pelos pais. Mas nós temos então a família disfuncional. O que significa isso, essa palavra disfuncional? Ela é um adjetivo, expressa disfunção, mau funcionamento. Podemos entender, por exemplo, na medicina, quando um órgão que deveria exercer as suas funções e essas funções não estão sendo exercidas adequadamente, elas estão alteradas ou prejudicadas. Aí nós dizemos que aquele órgão se encontra disfuncional, né? Ele está funcionando parcialmente, ou até pouco, ou até quase nada. Não? Então, uma família disfuncional é aquela que apresenta um mau funcionamento nas relações afetivas daquele grupo familiar. Alguns sintomas de uma família disfuncional. Por exemplo, quando um membro de família recebe mais atenção e o outro é marginalizado. Um pai ou uma mãe, eles têm mais simpatia por um filho e aversão ao outro. Isso é um sintoma de uma família disfuncional. Por exemplo, a negação em reconhecer algum comportamento abusivo, seja ele mental, simbólico, seja ele físico ou até do ponto de vista sexual. A negação. Um outro exemplo, a falta de respeito com os limites em relação ao outro irmão. Por exemplo, uma mãe vai lá e pega as roupas de uma filha adolescente que já não serve mais e leva para fazer a caridade. Mas ela não pergunta para aquela filha o que ela quer fazer com aquelas roupas. Perde a oportunidade de ensiná-la a fazer a caridade, porque ela não respeita a posição da sua filha, ela não respeita a opinião da filha naquele momento, e que já é adolescente e que tem uma opinião já talvez até formada sobre essa situação, né? Então, que possamos observar, eu vou trazer só 3. A família funcional, voltemos ela tem 2 funções, a função nutritiva e a função normativa, mas a família funcional apresenta 3 subsistemas. Muito importante aprendermos sobre isso. O primeiro é a conjugalidade, que é a relação entre o casal, né? O outro subsistema chama-se parental, que é a relação pais e filhos, e o outro subsistema chama-se fraternal, que é a relação entre os filhos. Então, quando a hierarquia não é observada entre estes subsistemas, surgem as disfunções familiares. Aí nós temos as famílias disfuncionais. É muito importante que a hierarquia possa existir na relação entre esses sistemas. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Por exemplo, a troca de papéis. Quando um filho começa a exercer a função parental, um pai permissivo, que não consegue ocupar o seu lugar na função normativa, aquela função de estabelecer as regras, dar os limites, as responsabilidades, ele é permissivo. Isso gera danos muito prejudiciais na educação dessa alma. Bom, a hierarquia, o que ela significa? Que o pai deve exercer a sua função paterna, a sua autoridade perante os filhos. Como eu bem falei, ser amigo é importante, mas esta é uma função secundária. A função primordial é a da paternidade. E é claro que, como eu falo em função, não necessariamente essa função vai ser exercida pelo pai que geneticamente gerou, através, junto com a mãe, aquele filho. Pode ser um filho adotivo.
Essa função é uma função a ser exercida psiquicamente. Falando da conjugalidade, desse sistema da conjugalidade, é importante aprendermos que o casal, ele não deve se aconselhar com os filhos. Eles devem, entre eles, resolver os problemas da relação entre o casal. Os filhos não devem ser confidentes dos pais, porque eles mudam de lugar, e a hierarquia, como eu disse, para que a família seja funcional e saudável, esta hierarquia precisa ser respeitada. A hierarquia deve estar protegida para que as relações familiares sejam saudáveis, e a família seja funcional. Um exemplo importante aqui em relação à conjugalidade. Se uma mãe, por exemplo, manipula um filho para que ele acuse o seu pai de uma relação extraconjugal dele, isso é muito comum nas relações. O que acontece com esse filho? Ele muda de posição. Esse filho passa da posição de filho para a posição de advogado da mãe, neste caso. E essa mãe, com uma posição ainda infantil do ponto de vista psíquico, ela precisa aprender a ressignificar os seus sentimentos. E aqui eu vou trazer, fazendo um parênteses muito importante. É importante que todos nós possamos aprender a ressignificar as nossas vivências, porque se nós não realizarmos este trabalho que ele é interno, as nossas respostas emocionais, as nossas posturas e as nossas escolhas vão sempre estar pautadas por este sentimento de mágoa ou de rancor. Por isso é que Jesus nos ensinou, bem-aventurados os puros de coração, e vem antes, na bem-aventurança, na nossa caminhada evolutiva, de bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eu não conseguirei ser brando, manso, se eu não conseguir purificar a minha alma, o meu coração. E aí esquecer, por exemplo, uma mágoa, uma traição, reprimir basicamente isso no nosso inconsciente, vai gerar um sintoma físico ou psíquico. Por outro lado, se essa mãe se ressentir, ela fica sentindo novamente aquela mágoa, aquela raiva. E esse é um movimento autopunitivo do ser humano, resultado do somatório, nos dizem os psicólogos, da postura da vítima com o desejo de vingança. A postura infantil cobra do outro, enquanto que não consegue olhar para dentro de si o seu movimento interno. E aí é importante, irmãos, que possamos aprender a ressignificar, que é dar um outro olhar, ampliar o foco de visão, um novo ponto de vista, um novo significado àquele evento. Então, se o marido traiu, eu vejo através da doutrina espírita, eu observo que ele ainda tem uma caminhada longa pela frente do ponto de vista espiritual. E se eu conseguir perdoá-lo, não que eu vá esquecer o fato, mas perdoá-lo, dentro do meu coração, eu consigo ir adiante, senão estou preso e cristalizado nesse sentimento. Eu preciso dar uma nova interpretação. E esse movimento de ressignificar é um movimento de expansão consciencial, de cura da nossa alma, que nos leva ao alto amor, à libertação interior desses sentimentos que nos cristalizam. E aí eu começo com uma atitude de olhar para dentro de mim, uma atitude de ser senhor da minha própria história, renunciando à postura de vítima. Avancemos então. A autoridade dentro da família, ela também é importante que seja exercida. Ela é fundamental para a saúde e funcionalidade destas relações entre pais e filhos. Então, a autoridade dos pais para com os filhos é fundamental.
Sem essa autoridade, as relações ficam caóticas. Todo mundo manda, todo mundo tem opinião, as relações são permissivas. Aí entra a disfunção, porque a função normativa não está sendo exercida. Mas também podemos ter uma autoridade policialesca. Significa o quê? Aquele autoritarismo, os pais que castigam, que são rígidos, inflexível nas relações com os filhos. Eles não cuidam dos filhos. Simbolicamente, eles são autoritários. Mas a autoridade precisa ser exercida com amorosidade. O que significa isso? A suavidade nas nossas relações, ser gentil, trazer os filhos para o convívio do diálogo, fundamental o diálogo nesse sentido. Nós temos também as famílias monoparentais onde não há conjugalidade. E aqui é importante esclarecer que no caso de separações que acontecem, e sabemos que muito, é importante que o pai siga exercendo o seu papel, para não fragmentar a relação do pai com os filhos. Agora, no caso de viuvez, por exemplo, quem deve assumir os dois papéis é aquele que permanece. Agora, é importante que nunca devemos colocar o filho para ocupar a posição daquele cônjuge falecido. Esse não é o lugar do filho. Inverte-se os papéis e será prejudicial para a caminhada desse filho. Agora, quando o filho assume o lugar dos pais, o papel, quando eles desencarnam, aí sim é apropriado, poderíamos dizer, porque é uma missão nesta reencarnação de o filho ocupar o lugar do filho parental nestas relações. E é importante também que os pais tenham em conta que a alteridade na relação da educação com os filhos ela é fundamental. Os filhos são diferentes do ponto de vista da etnia, muitas vezes, do ponto de vista de gênero. A alteridade ela nos leva a compreender e aprender a lidar com as diferenças. Aí os pais aceitam melhor os seus filhos como eles são. E nesse mundo acelerado em que nós vivemos, com excessos de compromissos nas agendas dos pais, e agora com a pandemia, nós estamos observando isso, o quanto o espaço de convivência familiar, o espaço do ser estava sendo comprometido pelo ter. Nos diz Joana de Ângeles, neste livro maravilhoso, Ser Consciente, o seguinte, o que ela nos diz? Que todo aquele que busca a posse, o ter e o reter, permanece vazio de sentimentos, porque nada é. Enche-se de artefatos e coisas brilhantes, porém mortas. Então, compreendemos nesse momento de pandemia que as famílias estão sendo convidadas a se olharem, os pais a ajudarem os filhos a fazerem o tema de casa, a brincarem, a fazerem o bolo caseiro, naquela convivência de reaprender os laços familiares, os laços de amor, de fraternidade, de perdão, que foram negligenciados em muitos momentos, com as agendas cheias e superlotadas, com artefatos, como disse Joana de Ângeles. Então é o momento de resgatarmos a vivência cristã. A grande oportunidade que nós temos no convívio com os filhos, de modificarmos as nossas relações, trazendo mais espiritualidade neste convívio, porque é importante que os pais brinquem com os filhos. Eles precisam ser o brinquedo dos filhos. Que brinquemos de esconde-esconde, que brinquemos de travesseiro, luta de travesseiros, que brinquemos como disse assim esses dias um irmão, o meu filho ganhou um brinquedo de presente, era um carrinho, ele botou o carrinho de lado e brincou com a caixa vazia e me convidou para brincar com ele. Essa é a maior forma que nós temos, os pais, de externar o nosso amor, estarmos juntos, brincando no chão, rolando, enfim, estarmos
presentes de alma neste processo educativo, pois que esta pandemia nos convida aos resgates dos valores essenciais do espírito, que é o nosso propósito existencial. Nós encontramos uma informação muito importante neste livro, A Constelação Familiar, de Divaldo Franco, pela Joana de Ângeles, que uma das finalidades fundamentais da família, e talvez a maior de todas, é a de nos preparar para a grande família universal. Saber viver em família é tarefa determinante para um dia vivermos a família universal. Quanto mais espiritualizado for o homem, mais condições ele terá de espiritualizar a sua família, com relações às questões que envolvem a moralidade, as leis de Deus, o Evangelho do Mestre Jesus. Então, meus irmãos, esse é o mensagem do dia de hoje. Convidamos a todos para que possamos, através da oração, elevarmos o nosso pensamento ao Pai Santíssimo, ao Pai de amor, de bondade, que nos socorre a todos os instantes, que ampara as nossas famílias e que está ao nosso lado nesse momento em que a humanidade terrena está sendo convidada a este olhar mais íntimo, a olhar para o nosso deserto interior, para dentro da nossa alma, para que possamos ressignificar o homem velho, ressignificar as nossas relações, os nossos sentimentos, para que possamos evoluir até Ti, ó Pai, com mais harmonia, mais paz, mais fé, fortalecidos no Teu amor. Graças Te damos, ó Pai, que assim seja.